Uma discussão que surge com bastante frequência, principalmente no término da locação, é a multa que o locatário deverá pagar ao locador pela rescisão do contrato de locação antes do término do prazo determinado. Como vocês sabem, e a gente já comentou aqui algumas vezes, o contrato de locação ele pode ser estipulado por prazo determinado, quando tem um determinado número de meses de vigência da locação, ou por prazo indeterminado, quando as partes não fixam um determinado período, ou quando já se passou o prazo determinado e segue vigendo na prática essa locação. Bom, durante o prazo determinado da locação, o locador, em regra, ele não pode reaver o imóvel, a não ser que haja alguma das hipóteses previstas no contrato de locação ou na lei do inquilinato. Por exemplo, o descumprimento de alguma cláusula contratual ou o não pagamento dos aluguéis, né? Que são causas que podem levar a uma ação de despejo. Bom, o locatário, por outro lado, ele pode devolver o imóvel antes do término do prazo determinado, mas para isso ele terá que pagar uma penalidade se estiver estipulada no contrato de locação. Geralmente os contratos de locação eles possuem essa multa de 2 meses de locativo de aluguel ou de 3 meses de locativo e aluguel. Porém, a lei do inquilinato estabelece que é uma multa que deve ser proporcional ao período que resta para o término do prazo estabelecido contratualmente. Então, o que acontece? As partes geralmente estabelecem o prazo de 12 meses da locação, 30 meses da locação e 36 meses da locação. Então, o cálculo dessa multa proporcional é feita dividindo o valor da multa, esses 2 aluguéis ou 3 aluguéis, pelo prazo total estipulado na locação, esses 12 meses, 30 meses ou 36 meses, né? O resultado é multiplicado pelo número de meses que faltam para o locatário cumprir esse contrato de locação. Então vamos a um exemplo prático, né, para se entender melhor essa situação. Imaginem vocês um contrato de locação ainda vigente que tem o prazo de 30 meses. Né? O aluguel atual é de R$2.000 e tem em uma determinada cláusula estipulado que, em caso de rescisão antecipada da locação, será devido 3 meses de aluguel pelo locatário. Né? Então, nesse caso, sendo o valor atual da locação R$2.000, a multa pela devolução do imóvel antes do prazo é de R$6.000. Né? Porém, essa multa deverá ser proporcional. Então, o que temos que fazer é dividir esses R$6.000 pelos 30 meses, que é o prazo total da locação, que chegamos ao valor de R$200. Esse valor de R$200 deverá ser multiplicado pelos meses que faltam até o término do prazo estipulado. Então vamos imaginar que faltam 12 meses para encerrar-se o prazo da locação. Nesse caso, devemos multiplicar esses R$200 pelos 12 meses e assim alcançamos R$2.400 e não os 6 meses e não os 6.000, que é o valor total da multa estipulada. Porque, como dito, a multa deve ser proporcional ao que falta para encerrarmos o contrato de locação. Como vocês percebem, a consequência é que quanto menos tempo falta para o término do prazo determinado, menor será o valor dessa multa a ser paga pelo locatário. Por fim, é importante lembrar que existem determinados contratos que estabelecem um mês a partir do qual não mais será devida a multa. Por exemplo, em determinados contratos de 36 meses, prazo determinado, se estabelece que a multa é devida até o 12º mês. Então, se o locatário devolver o imóvel até o 12º mês, deverá pagar a multa proporcional. Agora, se ele devolver a partir do 13º, nenhuma multa é devida. Então, até a próxima e obrigado.